Bom dia, irmãos. Saudade de vocês. Enquanto o tempo não permite que a gente esteja junto, vamos continuar fazendo as mensagens via internet. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Salmos, Salmo 51. Vamos ler os versículos de 1 a 10. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me, ó Deus, purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. O Salmo continua, por tempo nós não vamos ler, mas você pode continuar lendo aí. E esse Salmo, ele é um Salmo de confissão de Davi, e você pode perguntar, mas o que Davi fez que levou ele a fazer essa confissão a Deus? Para sabermos disso, nós precisamos ir lá para o livro de 2 Samuel, capítulo 11. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de 2 Samuel, capítulo 11. Esse salmo de confissão de Davi está relacionado com o pecado que ele cometeu, descrito em 2 Samuel, capítulo 11. O capítulo começa dizendo que Davi estava no lugar errado e na hora errada. O título do nosso estudo de hoje é Mantenha o foco em Deus. Nesse tempo de epidemia e confinamento em casa, às vezes nos cansamos de fazer das coisas e acabamos tirando o foco de Deus. Quando nós vamos para a igreja, temos comunhão com os irmãos, então isso fica mais fácil a gente manter esse foco em Deus. Mas por causa da epidemia, nós somos privados de não termos comunhão com a maioria, pelo menos. E isso pode nos levar a fazer o mesmo que Davi fez. Tirou o foco de Deus. Qual era o foco que Deus tinha para Davi? Está no versículo 1 do capítulo 11. Decorrido o ano de tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Por isso que eu disse, Davi estava no lugar errado, na hora errada. Davi decide ficar em Jerusalém, ficar na sua casa, e manda o capitão Joabe para a guerra junto com os seus soldados. O papel de Davi era estar na frente da batalha junto com os teus soldados, porque era a ordem de Deus para que Davi fosse para a guerra, para destruir, derrotar os inimigos do povo de Deus, os inimigos de Israel. Só que Davi decide ficar em casa e não ir para a guerra, que era o seu dever. Muitas vezes nós deixamos de ler a nossa Bíblia, nós deixamos de orar, deixamos de estudar a palavra de Deus, então com isso nós estamos tirando o foco de Deus. E foi isso que Davi fez. Davi, ele tirou o foco de Deus, e pelo fato de Davi estar na sua casa sem nada para fazer, acabou tendo pensamentos indevidos que acarretou as consequências que veremos daqui para frente. Então, tem um ditado que diz: mente vazia é oficina do diabo. E foi justamente isso que aconteceu com Davi. Veja o versículo 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real,
Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi estava descansando à tarde, sem nada para fazer, cansou de ficar na cama, então ele levanta e, sem saber o que fazer, sobe no terraço e começa a espreitar a região ali por perto. De repente ele avista uma mulher na sua casa tomando banho. E, pelo fato de ser uma mulher, conforme o versículo 2, finalzinho diz, era ela muito formosa. Então Davi se interessou por aquela mulher. O que eu disse foi que quando nós tiramos o foco de Deus, nós corremos o risco de cometer pecados. E os pecados que Davi cometeu daí por diante, nesse episódio, foi justamente pelo fato de não estar cumprindo o propósito de Deus, por não estar fazendo a vontade de Deus, que era estar na frente da sua tropa, à frente da batalha para destruir, para combater os seus inimigos, ou o inimigo do povo de Israel. Então, quando nós tiramos o foco de Deus, nós cometemos pecado. E, pelo fato de Davi ter tirado o foco de Deus, então ele começa a cometer pecados. E qual foi o primeiro pecado que Davi cometeu? O pecado de desejar a mulher do seu próximo. No capítulo 20 de Êxodo, versículo 17, um dos mandamentos de Deus não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a casa do teu próximo. E Davi, então, ele quebra esse primeiro mandamento. Ele deseja uma mulher que ele não sabia quem era, esposa de quem era. Então, ele procura e manda saber de quem é aquela mulher. Veja o versículo 3. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu. Então ele fica sabendo que Batseba era esposa de um dos seus soldados. Um dos soldados que estava na batalha e ela estava sozinha em casa. Então Davi deseja aquela mulher. Pelo fato de desviar o foco de Deus, então Davi deseja a mulher do seu próximo. Pelo fato de desviarmos a nossa mente, o nosso foco de Deus, há uma série de pecados que nós podemos cometer. Então, precisamos manter o nosso foco em Deus. Então, ele descobre que Batseba era mulher de Urias, um dos seus soldados, e, além de ter cobiçado a mulher do seu próximo, ele comete o segundo pecado, que é o pecado de adultério. E aí ele manda então chamar a mulher de Urias, manda trazer a mulher de Urias, veja o versículo 4. Então enviou mensageiros que a trouxe, ela veio a ele e se deitou com ele. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. Então ele manda, sabendo que Urias estava na guerra, então ele manda, traz essa mulher como rei, ele tinha muitos poderes e trouxeram a mulher e ele se deitou com ela. Essa expressão, se deitar com ela, quer dizer, manteve relações sexuais com a mulher do seu próximo. Esse foi o segundo pecado que Davi cometeu. Pelo fato de desviar os seus olhos de Deus, então ele estava praticando coisas que não agradam a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Você acha que Davi estava glorificando a Deus com aquela atitude? Certamente que não. E muitas vezes nós também cometemos certas coisas que não glorificam a Deus, que não honra a Deus, simplesmente porque nós desviamos o nosso foco de Deus e cometemos pecados. E foi isso que aconteceu com Davi. Para não deixar que o diabo nos coloque pensamentos e desejos impuros em nossos corações, não deixe que o distanciamento social
faça você perder o seu foco de Deus. Muitas vezes cansamos de ficar em casa e acaba vendo coisas na televisão que não deveríamos ver, vendo coisas no celular que não deveríamos ver, e Satanás, ele usa todas essas artimanhas para nos desviar do foco de servir a Deus. Ao invés de estar lendo a palavra de Deus, ao invés de estar estudando a palavra de Deus, de estar orando a Deus, nós nos envolvemos com outras coisas, principalmente nas redes sociais, que é o foco do momento, tantas coisas ali para ver, e acabamos vendo coisas e fazendo coisas que não agrada ao nosso Deus. E foi isso que aconteceu. Por ter desviado o foco de Deus, Davi então comete o segundo pecado, que é o pecado de adultério. É interessante você observar o versículo 4 e 5, diz assim: então enviou Davi mensageiros que a trouxesse, ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Você poderia pensar, talvez aquela mulher estava dando, como dizem aí na gíria popular, né, dando golpe da barriga, porque Davi era um homem rico, cheio de posses, então ela podia usar isso para mostrar que eu engravidei. Ela podia estar grávida do seu próprio marido, porque ele tinha ido à guerra há poucos dias, e agora ela diz, eu estou grávida, e poderia ser do marido e jogar a culpa em cima de Davi. Mas Deus é tão sábio, né? Toda a sabedoria, na verdade, que ele faz questão de relatar algumas coisas aí que é bem interessante de você observar. Então, Davi, ele comete o pecado de adultério sem pensar nas suas consequências, sem pensar que ele poderia morrer por causa desse pecado. Na lei, Levítico capítulo 20, versículo 10 e Deuteronômio 22, 22, diz que a pessoa que fosse pega em adultério, ela era condenada à morte. E Davi conhecia bem a lei, mas o seu desejo era tão forte que ele não conseguiu pensar nas consequências que isso lhe traria. Poderia ter custado a vida dele, mas ele a si mesmo arriscou. E tanto ele quanto Batseba podiam serem mortos por causa do pecado de adultério. E um fato bem interessante que a gente vê aí no versículo 4 e 5 é que na lei também, Levítico capítulo 15, versículos 19 até o versículo 30, fala que a mulher, quando estava no seu período menstrual, ela era considerada como imunda. Assim que passava o período menstrual, então, fazia um ritual de purificação e ela voltava a ficar limpa. Quando Urias foi para a guerra, a sua esposa não estava no estado de período menstrual. Logo que ele vai para a guerra, Urias vai para a guerra, então ela entra no seu período menstrual, passa o período menstrual, ela faz a purificação e nós sabemos biologicamente que a mulher, depois de 12, 14 dias do seu período menstrual, então ela entra no seu período fértil, onde ela fica fácil para engravidar. E justamente nesse período que Davi mantém relações sexuais com ela, e por isso, certamente foi uma única vez naquele momento que eles tiveram relações sexuais e ela engravidou logo na primeira relação. Por que isso aconteceu? Porque ela estava justamente no seu período fértil. E como é que a gente sabe que esse filho não era de Urias? Porque quando Urias foi para a guerra, ela não estava grávida e entrou no seu período menstrual logo em seguida, então isso significava que ela não estava grávida depois da partida de Urias. Então esse filho realmente era de Davi e ele não tinha como fugir disso. E aí ele procura uma solução para o seu problema. Então ele parte para o terceiro pecado, o pecado de assassinato. Mas antes de cometer o pecado de assassinato, ele, na sua tentativa de ocultar esse seu pecado,
E sempre quando nós cometemos um pecado e queremos encobrir esse pecado, ele traz sérias consequências e nós vamos, muitas vezes, cometendo um outro pecado para cobrir aquele nosso pecado. E foi isso que Davi fez. Sabendo que a sua esposa estava grávida, então ele manda um comunicado para Joabe, que era o seu comandante, manda Urias de volta para casa, porque eu preciso dele aqui. Então, Joabe manda Urias de volta, e nós vemos isso nos versículos 6 em diante. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu, e Joabe enviou Urias a Davi. Então Urias chega, e Davi, querendo dar uma de bonzinho, disse: olha, eu trouxe você para cá para passar alguns dias de férias, então você vai, isso você vai ler nos versículos posteriores, e você vai entender qual era a estratégia de Davi. Eu trouxe você para cá, eu quero que você fique uns dias descansando aí, vai para sua casa, fica com a sua esposa lá, e goza de uns tempos tranquilos aí, depois você volta para a guerra. Só que Urias, ele era muito correto nas coisas, e ele não achou certo fazer isso, porque os teus amigos estavam lá na batalha, privados de estar em comunhão com os seus familiares, com as suas esposas, seus filhos. Então, Urias, ele não aceita o pedido de Davi, ou o presente de Davi, entre aspas, de ir para sua casa, e ele fica ali e passa a noite com os soldados de Davi. No versículo 9 diz assim: porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para a sua casa. Fizeram-lhe saber a Davi, dizendo: Urias não desceu para a sua casa. Então Davi descobre: o meu plano falhou, eu preciso pensar numa outra coisa. Então Davi, lendo os versículos posteriores, nós, por causa do tempo, a gente não vai ler, mas você pode ler depois. Então Davi chama Urias e diz: vem comer e vamos ter uma refeição aqui. E Davi embebeda Urias, e para que Urias bêbado voltasse para a sua casa. Então no versículo 12 diz assim: então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde saiu Urias e deitou-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Então, ele faz uma segunda tentativa: vou embebedá-lo para que ele vá para casa. Embebedou e ele não foi. Aí Davi pensa: vou ter que matar esse homem. E aí ele parte para o terceiro pecado, que é o pecado de assassinato. Ele faz uma carta, manda essa carta para Joabe, e Urias é quem levou essa carta. Tão fiel Urias era a Davi, que nem sequer ele teve curiosidade de abrir aquela carta, e era a carta de condenação, a sua carta de condenação à morte. E se Urias tivesse aberto, teria percebido que ele estava sendo colocado numa emboscada. Mas ele foi tão fiel que levou a carta, entregou a Joabe, e Joabe, a carta dizia, Davi dizia: coloca Urias na frente da batalha para que ele morra. E assim Joabe fez, colocou ele à frente da batalha, e ele foi morto naquela batalha. Sabendo e esse pecado de assassinato também era outro pecado que Davi poderia ser condenado à morte por causa desse pecado de assassinato também. Mas Davi estava tão desesperado em tentar solucionar o seu problema que ele não pensou nessas consequências. Então ele manda matar Urias na frente da batalha. E a sua esposa, Betseba, passa o seu período de luto, e Davi então traz a Betseba para sua casa, e ela fica ali com Davi, e a Bíblia fala
que logo ela teve o filho, né, resultado do seu pecado de adultério, e aquela criança nasce e fica doente, e Davi começa a se desesperar, e aí Natã chega para Davi e conta uma história para Davi, dizendo, olha, tem um homem que tem muitos bens, e tem um homem bem pobrezinho, e chegou um viajante querendo comer, e aquele homem que tem muitos animais, muitas ovelhas, resolve matar a única ovelha daquele senhor que era pobre, que só tinha uma ovelhinha. Então Davi fica muito chateado e diz, esse homem deve morrer. E Natã diz, esse homem é você. Então Davi começa a reconhecer que ele era o culpado de todos aqueles pecados, e aquela criança então vem a óbito, e Davi fica muito triste com aquela situação, e aí é quando Davi então escreve o Salmo 51, confessando o seu pecado diante de Deus. Nós podemos escolher o pecado que vamos cometer, mas nós não podemos escolher as consequências desse nosso pecado. E a consequência do pecado de Davi foi a morte do seu filho. E Deus tirou a vida daquela criança para que Davi reconhecesse o seu pecado. O interessante é notar que depois a própria Batseba, depois de passar tudo isso, depois de se consolarem, ela engravida de Salomão, que foi o homem mais rico e mais sábio do mundo. Então, como Deus faz as coisas. Mas tudo isso aconteceu porque Davi então reconhece o seu pecado e ele faz a sua confissão. Confessa o seu pecado no Salmo 51. O meu desafio é, se você tem algum pecado que precisa ser confessado, não hesite em confessá-lo, porque a não confissão do pecado traz sérias consequências. E talvez o seu pecado não seja o mesmo do que Davi, mas qualquer pecado que você tenha escondido, oculto, primeiro, Deus um dia vai revelar. E segundo, terá as consequências sérias desse pecado oculto. E a solução para isso é confessar. Talvez as consequências não vão sair de você confessar, mas pelo menos você vai voltar a ter a comunhão com Deus, como Davi teve. Como ele diz aí, cria em mim, ó Deus, no versículo 10 de Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Então, Davi confessa o seu pecado, reconhece os seus erros e volta a ter a comunhão com Deus. Que nós possamos agir dessa mesma forma. Analise o seu coração. Tem algo de errado que você está escondendo? Confessa. Confessa a Deus e que você possa voltar a ter comunhão com Deus. E não perca o foco de Deus, porque se você perdeu o foco de Deus como Davi perdeu, a perda de foco de Davi em Deus levou ele a desejar a mulher do seu próximo, levou a ele a adulterar com a mulher do seu próximo e levou a ele a assassinar o seu próximo. E o desviar do foco de Deus pode te levar a outros pecados que você possa cometer. Então, e se isso acontecer, volte o foco a Deus, ore e confesse o seu pecado a Deus para que você possa voltar a ter comunhão com Deus. Então, esse era o desafio para o dia de hoje. Não deixe pecados ocultos no seu coração. Confesse todos eles e não tenha medo das consequências que virão. Davi teve consequências do seu pecado. Uma delas foi a morte do seu filho, aquela criança que ele tanto desejava, mas Deus levou, por causa foi uma das consequências do seu pecado. E outras mais teve também. Então, saiba que o seu pecado terá consequências, mas a melhor coisa é confessar e estar em paz com Deus. E foi isso que aconteceu com Davi, quando ele confessou. Então, ele voltou à comunhão com Deus e ele é considerado na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus, por causa da sua confissão do seu pecado, do reconhecimento do seu erro. Que você possa também fazer o mesmo se tem qualquer coisa que você precisa confessar.
Vamos orar. Querido Deus, obrigado por mais um dia, obrigado pelo exemplo da vida de Davi. Nos ajuda, Senhor Deus, a agirmos dessa mesma forma. Não nos deixes tirar o foco